Questão, o Miguel falou, ele cantava música gospel, agora está na secular. Já aconteceu muito de um cantor gospel, como o caso é os grandes cantores mundiais, Tina Turner, Michael Jackson, eram É cantores, frequente, era. isso é Aí frequente. sai, existe algum assédio do pessoal empresário de fora para tirar alguns cantores gospel para outra área? Bastante, bastante. Quando qualquer, independente de ser do meio gospel ou não, quando o artista ele se destaca, muita gente, muitos empresários, eles vão atrás, né, para tentar levar para onde eles pensam e querem levar o É um mundo artista. capitalista, não Em entendi. qualquer lugar funciona dessa forma. E não é diferente no meio gospel. No meio gospel acontece muito. Já aconteceu comigo assim de eu estar cantando na igreja, e final do culto o cara me chamava e falou assim, mas tem uma banda aí pra gente ir. Dentro do culto. Eu falei, pô, você sabe do culto, mano. Não é uma proposta a gente fazer um show? Eu digo, não, pô. Porque essa visão que eu tenho, a visão de adorador, é que ali não é só você cantar. Ali não é você está cantando, você está ali adorando, é isso que eu falo. As pessoas estão misturando as coisas. Eu acho que o business, é a opinião minha, e é a opinião de quem tem uma vasta experiência nessa área, que o business está criando uma confusão nesse meio. As pessoas estão levando o business para dentro da fé. Você tem que separar as coisas. O show, o evento, isso aí não. Faz parte da produção do evento. Eu estou falando do business, você botar piada, né? Coisas que está fora de contexto, que você percebe que está fora de contexto, que está fora da religião, que você está trazendo, se apropriando de coisas de outro lugar, ou até de uma ideia mundana, porque você quer transformar aquele ambiente que você está num ambiente. Então, se você não quer estar naquele ambiente, você vai para outro. Essa é a minha visão. Você não pode chegar, não pode chegar agora, não seja lá com a religião e dizer assim, não, isso aqui não se encaixa segundo as minhas doutrinas, isso aqui não se encaixa nos meus ideais, muda de tudo. Não. Você não se encaixa ali, você sai. Você vai para outro lugar. E eu não acho que isso é radicalismo, pelo contrário. Esse é o problema da sociedade. A gente quer mudar, não. Os hindus têm uma ideia, deixa os hindus com as ideias deles. O cristianismo tem uma ideia. O Cristo foi quem mais pregou o respeito. Ele sempre pegou. A intolerância não vem de Cristo. Pelo contrário. Ele sentou com todos os fariseus que ele poderia sentar e foi julgado por isso. Mas ele sentou como eu vim levar uma filosofia. E tem que levar todos. A gente precisa sair dessa ideia que você tem que obrigar alguém a se encaixar no molde. O cristianismo é uma palavra levada assim. Bom dia. Quer ouvir a palavra? Não é assim? Sim, sim. Se você quer ouvir, esse que só pode. Essa é uma visão que eu aprendi nesse meio. Cristo ele veio trazer essa ideia, né? Da educação, da finese, de você levar de maneira sem tanta guerra. A gente está vivendo um momento de muitos conflitos. O ser humano está usando a violência para resolver tudo, né? E misturando as coisas. É uma opinião minha. Cristo ele proporciona isso para qualquer ser humano, né? Ele dá livre-arbítrio para que a gente tenha escolha. Escolha, né? Ele tem a filosofia que já foi colocada no mundo e que é o que o cristianismo segue, mas ele deixa livre para que o ser humano escolha, faça a sua escolha. Com clareza, como você quer para a sua vida. Eu costumo apoiar, só um minutinho, eu costumo muito apoiar os evangélicos que vão de porta em porta, levando a palavra. Por que eu faço isso? Porque, assim, são poucos os seres humanos que se revestem de uma humildade capaz de ir à porta de alguém. Porque, assim, a gente nunca sabe o que cada um está vivendo. Vários já me relataram que chegaram a portas de algumas pessoas e elas estavam pensando no suicídio. Então, quando chega alguém e diz, a senhora permite que a gente fale da palavra de Deus, no momento em que o indivíduo está pensando em suicídio, o indivíduo, naquele mesmo momento, ele pensa, Deus trouxe essas pessoas aqui, Ele não quer que eu faça isso. Então, assim, eu vejo que é um trabalho muito bonito, sabe? Muito bonito, muito resignado e muito importante em âmbito social. Porque, assim, está faltando importância de uns com os outros. Nós estamos muito isolados e os celulares proporcionaram um maior isolamento. Perde-se muito tempo, muitas horas de um dia preso aos celulares, preso às redes sociais, multiplicando conteúdo, sabe? Criando conteúdo e refletindo pouco sobre o conteúdo que lá existe. E esse trabalho que eles fazem, eles não levam o celular, eles levam a Bíblia, abrem a Bíblia numa determinada parte, leem, né? E ali, de alguma maneira, está sendo tocado o coração daquela pessoa.
Então, eu vejo que é muito... É por isso que eu digo que todas as religiões são boas. Tudo que acolhe, tudo que fortalece é importante para o ser humano. Existem linguagens que são ruídos. Às vezes você escuta uma música gospel num momento muito difícil da sua vida e ela lhe dá um conforto, um fortalecimento. Mostra que você precisa seguir para o dia seguinte. A minha avó, ela costumava dizer uma frase que eu gravei na época, quando ela falava, porque eu ainda era jovem, muito jovem, e ela dizia o seguinte: o mundo só é ruim para quem não pode esperar por ele. Qualquer ser humano que está aqui, já teve algum momento que pensou em terminar com a vida. Que ela estava tão ruim, estava tão desagradável, né? Você sofreu uma decepção tão forte que você não viu sentido. Mas aí você passa alguns dias e surge uma nova oportunidade de enxergar um âmbito que você não estava prestando atenção. Então, as pessoas que nesse momento nos escutam e que de alguma forma estejam se sentindo exatamente assim, sem esperança, sem paz no coração, sem vontade de viver, entenda, você precisa olhar para uma direção que você ainda não está pensando. E aí, talvez amanhã seja um dia maravilhoso, e eu acho que vai ser. Então, eu gosto muito do trabalho que vocês realizam e aplaudo todos os seres humanos que amparam os seus próximos. O mundo não é do individualismo, o mundo é da cooperação. Sim, sim. Né? Uma coisa muito importante que Cristo deixou para nós, né, que é o ID, né? ID por todo o mundo e pregar o Evangelho, falar da palavra do Senhor. E isso que você acabou de dizer... Se configura nisso. Se configura muito nisso. É muito importante, independente da religião, que a gente proporcione ao outro que não conhece ainda, conhecer a Cristo. Porque quando o amor de Deus ele invade o nosso coração, a nossa forma de pensar ela muda. Qualquer indivíduo que recebe de fato o amor de Cristo em si, todas as coisas que outrora era negativa para ele, passa a ter uma visão diferente. E isso oportuna que ele viva cada dia mais feliz, que ele vá crescendo, que ele vá absorvendo o amor de Deus na vida dele, e com isso ele vai proporcionando também a outras pessoas. Isso é muito natural. O ID do Senhor é perfeito. Denilson, estou falando aqui. O grupo evangélico, aí entra uma pessoa na igreja, as igrejas têm uma estrutura muito grande, assim, coral, tem treinamento de canto, de instrumental, até piano, dependendo do local, tem até orquestra, né? É uma preparação muito grande, é o que eu estou falando. Por isso que existe a questão do interesse, né? O cantor, o artista gospel é mais bem preparado mesmo? Na verdade, o artista gospel é aquele que nasce no chamado berço evangélico, que é quando os pais o conduzem para aquela religião. Normalmente, quando são igrejas maiores, ela proporciona isso que você falou aí. Tem escola de música, e isso vai preparando ele para que ele, quando cresça, seja um artista, seja um adorador com talento, né? E, assim, infelizmente, não é todas as igrejas que tem isso. A maioria das igrejas, eu acredito que aqui em Constituição de Jacuípe mesmo, não tem uma igreja que tenha essa estrutura de ter orquestra, de ter um aparato para que proporcione aquela criança a crescer já no mundo da música, né? Mas, de fato, isso acontece em algumas igrejas. Pelo menos tem grupo de teatro, essas coisas fazem. E na Praça Manuel Teixeira tinha um grupo aí que toda sexta-feira participava, né? Aqui, que eu observo muito, a igreja Getsemane, não sei se eles fazem ainda isso, mas faziam muito isso, jovens, muito abdicados a Deus, e eles faziam esse teatro. Sempre eles estavam nas sinaleiras até, e falando, né, através do teatro, através da música, a palavra de Deus. Você teve esse treinamento? É isso que eu ia falar. Se você olhar uma música mundial, por que os grandes cantores da música mundial vieram da igreja? Porque isso é uma cultura da igreja. Isso é uma cultura da igreja. A igreja que tem essa cultura de visão vocal, de experimentar a questão de evolução vocal, de técnica vocal. Então, se você olhar os grandes artistas, a grande maioria, é difícil encontrar um que não veio desse contexto.
porque as igrejas têm essa preocupação, né? De coral, dessa ideia de afinação, de lidar com questão de evolução vocal. Então, eu vejo isso aí, que é difícil encontrar um artista, principalmente fora. No Brasil você até encontra, mas fora, internacional, de renome, que não veio desse contexto, que não participou de um grupo de louvor, e isso praticamente virou até uma receita de bolo, né? Os grandes nomes da música mundial eram de corais de igreja, né? É porque essa cultura de coral veio das igrejas, né? Maria Bethânia, essa semana, estava dando uma entrevista juntamente com Caetano Veloso, na Rede Bahia, e eles vão fazer um show juntos, né? Voltar a cantar juntos, os irmãos. E ela falou uma coisa que eu achei interessante. Ela disse que ela gostava muito de teatro, de apresentações, e que na escola onde ela estudava, que era um colégio de freiras, as freiras não gostavam que ela participasse falando, porque ela tinha uma voz muito grave. Então, você vê que quando a gente não tem a noção exata, né, das pérolas, não conhece as pérolas, não tem noção do potencial, às vezes você simplesmente abdica de uma pérola. Sim. E talvez, se ela não tivesse a personalidade, a família na qual ela veio, essa musicalidade teria sido desperdiçada. Sim, sim. Né? Uma grande artista. E eu acho que existem muitos bons artistas nessa mesma condição dela. Não é isso? Com certeza. Infelizmente, quando não se tem aquele olhar, né, que conhece, quando a pessoa tem de fato o talento, não vai conseguir proporcionar que aquela pessoa ela cresça, né? E isso, infelizmente, acaba que alguns artistas não têm oportunidade por conta dessas coisas. Estamos agora com 18 horas e 54 minutos. Nosso programa está, infelizmente, acabando. Foi uma tarde muitíssimo agradável com todos vocês. E eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais, para a gente se despedir, que daqui a pouco a Hora do Brasil começa, né? Então, eu quero aqui, desde já, agradecer a vocês, né? Aqui o programa Jacuípe Notícia, através dessa rádio Educadora FM, e dizer que a Mira Gospel ela está aqui aberta para que talentos sejam gerados e que pessoas tenham oportunidade. E a gente, como o Rubens falou, tem aqui a vontade, né, de no município a gente proporcionar isso. Eu sou daqui de Conceição de Jacuípe e muito me alegro em fazer pela minha cidade. E aí, Miguel? Para mim foi uma honra, um prazer participar. E falo sempre que essa cidade foi premiada com talentos gigantescos, e toda vez que quiserem me chamar para falar de cultura e arte, não só de Conceição do Jacuípe, mas também de cultura e arte do mundo, eu estou com certeza, não precisa nem convidar, já me sinto convidado, já estou me convidando, né, a participar, agradecer aos ouvintes que participaram do programa e dizer que é necessário que você ponha cultura na sua vida, que você coloque cultura na sua mente, que você entenda a importância de ter uma visão cultural do mundo. Eu costumo dizer que o que eu